coalas habitam a copa das árvores, principalmente a copa das árvores de algumas espécies de eucalipto, que são as que eles escolhem para se alimentar. Apesar de na Austrália existirem centenas de espécies de eucalipto, os koalas comem apenas algumas dessas espécies. Então, eles são bem seletivos, eles escolhem bem o que é importante para eles, qual que é o alimento melhor para eles. E o interessante é que este alimento, essas folhas de eucalipto, elas são venenosas para a grande maioria dos animais, também para nós humanos. Então, os koalas, eles são capazes de digerir esse veneno e viver bem digerindo esse veneno. Essa é uma outra ideia bastante interessante, né? O que o meio me dá para eu sobreviver? Ele está me dando só folhas de eucalipto, ou seja, ele está me dando só coisas que não são legais para a grande maioria das pessoas, mas para mim, de repente, pode ser legal. Eu posso fazer disso algo interessante. Eu posso usar essa situação que parece ser ruim para todo mundo, talvez eu possa tirar dessa situação alguma coisa boa para mim. Essa pode ser uma metáfora dessa ingestão desse veneno que o koala transforma em alimento. Essa ideia do koala viver na copa das árvores também é bastante importante. É na copa das árvores que ocorre a fotossíntese, certo? Porque é onde estão as folhas. Então, o koala está totalmente interligado à questão do ar, né? Porque a copa das árvores é ligada ao elemento ar e também ao elemento fogo, a energia do fogo, a energia da luz do sol, que é da onde ele tira o seu alimento. Ele está comendo a folha do eucalipto, que é o órgão da planta que é responsável por fazer a fotossíntese, por transformar a luz do sol em nutrientes para a planta. Então, ele também, de certa forma, está se alimentando dessa luz do sol. Além de tudo, as raízes do eucalipto, obviamente, captam água. E essa água é a água principal, é a fonte principal de água do koala. Ele quase nunca desce da árvore para beber uma aguinha em outro lugar. Isso acontece, às vezes, quando ele está, por exemplo, indo de uma árvore para outra, aí se tem uma fonte de água, ele pode aproveitar. Mas, geralmente, ele não faz isso. Ele fica na árvore sendo nutrido pela água que essa árvore traz das raízes, pela proteção do tronco da árvore, que é ligado ao elemento terra, por estar no ar, né, que estando na copa das árvores, ele consegue estar em um microclima, porque a copa das árvores cria um microclima, que torna as temperaturas mais amenas no verão e melhores também no inverno. Então, ele está protegido por esse microclima, por esse ar da árvore e também se alimentando dessa luz do sol. Então, o koala, ele é quase que um amálgama, né? Uma conjunção da natureza. E os aborígenes, eles perceberam muito isso, e nós vamos conversar sobre isso quando a gente chegar na parte das lendas. Também é interessante dizer que para fazer essa digestão, o koala possui um ceco. O ceco é um órgão que nós também temos, mas que é muito importante nos herbívoros, porque é o órgão que auxilia, ele é ligado ao intestino grosso e o intestino delgado, e ele auxilia na digestão de folhas. E principalmente ele faz lá essa fermentação dessas folhas. O ceco do koala, ele tem quase 2 metros para esse tamanhico de bichinho. E em comparação ao seu tamanho, né? Ele seria o maior ceco da natureza, em comparação ao tamanho, né? Ele não é o maior ceco da natureza. O ceco de um cavalo, por exemplo, é gigantesco. Mas em comparação ao tamanho do koala, ele é realmente muito, muito grande. E por que isso? Porque o koala se alimenta só de folhas de eucalipto. Ele não se alimenta de mais nada. Nada. Ele não é capaz de se alimentar de mais nada. Pensando nisso, nós também podemos tirar algumas lições. E que nós podemos fazer algumas considerações, tanto positivas quanto negativas. Se você se alimenta só de uma coisa e depende só daquilo, se você ama só uma pessoa, se você tem só um foco na sua vida, quando aquilo desaparece, o que você faz? Você cai, você quebra, né? E é o que acontece com os koalas. Se os koalas não tiverem essas folhas específicas dessas espécies de eucalipto, eles morrem. Eles não são capazes de comer outras folhas.
Por outro lado, também nós podemos ver que é um animal que está aproveitando tudo da situação que ele tem. Ele não tem, se a gente não tem outra opção, ele faz daquilo toda a sua nutrição. São coisas que nós podemos pensar sobre a situação dos koalas.